Você sabe o que é o crescimento populacional? Você sabe como ele acontece e quais fatores são analisados? Então vem comigo, pessoal. Eu sou o professor Cormanda Trindade, professor de Geografia de TAPES, e eu tô passando por aqui para mais uma aulinha de Geografia aqui no canal, e eu espero que todos vocês consigam aprender comigo, e eu sei que se vocês assistirem essa aula até o final, vocês vão dominar esse assunto e estarão preparados para serem aprovados na sua próxima prova de Geografia, assim que as nossas aulas voltarem ao normal. Então vamos, pessoal. Hoje eu vou falar então sobre crescimento populacional. Pessoal, então, para entendermos como funcionam as dinâmicas do crescimento populacional, primeiro nós temos que entender aquelas três taxinhas que estão ali na imagem, né? A primeira delas é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade, ela vai ser, então, a quantidade de gente que nasceu em determinado lugar, em determinado país, em determinada cidade. Então, quantos bebês nasceram em um ano, né? Depois nós temos a taxa de fecundidade, né? Que é quantos bebês nasceram de acordo com a quantidade de mulheres que estiverem naquele determinado local em período reprodutivo, ou seja, de acordo com a quantidade de mulheres que podem ter um filho, que estão em uma idade onde é possível engravidar, né? E depois nós temos a taxa de mortalidade, onde a taxa de mortalidade ela é a quantidade de pessoas que morreram naquela região em um ano. Então, a gente vai ter sempre uma relação assim entre a quantidade dos que morreram e a quantidade dos que nasceram, né? A população ela vai aumentar ou diminuir, tendo como um dos fatores esse jogo, né? Essa equação entre a taxa de natalidade e fecundidade e a taxa de mortalidade. Um detalhe muito importante que a gente pode ressaltar a respeito destas taxas de natalidade ou dessas taxas de mortalidade é que as taxas de natalidade, ou seja, a contagem, né, da quantidade de bebês que nascem, ela é maior que a taxa de mortalidade quando nós estivermos falando de um país subdesenvolvido. Já em um país desenvolvido, a taxa de mortalidade tende a ser maior que a taxa de natalidade. Tá, mas por que isso acontece? O que resulta nisso? Por que nos países subdesenvolvidos nasce mais do que morre, né? A gente tem que analisar aqueles três fatores que estão ali do lado direito da imagem. Pessoal, quando nós estivermos falando de um país subdesenvolvido, nós estamos falando de um país, entre aspas, mais pobre. Quando um país ele é mais pobre, ele vai ter então uma dificuldade para ter acesso à informação. Então, as pessoas tendem a se cuidar menos porque a informação não chega até elas. Ou outro método que a gente tem também para analisar isso é que elas não têm acesso aos métodos anticoncepcionais, o que acaba acarretando em uma família com mais filhos. E em alguns casos bem específicos, nós temos a religião, né? Alguma religião, não só as de âmbito cristão, mas algumas religiões pregando então que as relações sexuais entre os casais seriam utilizadas apenas para a reprodução. Pessoal, notem que isso aqui não é uma regra, né? Ou a gente pode dizer que é uma regra com exceções. Tudo que eu falei aqui tem alguma exceção em algum lugar, tá? Vocês podem não encontrar exatamente esta informação da maneira com que eu estou passando, mas a ideia central é sempre a mesma.
Então agora, entendemos ali como funcionam a taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade, entendemos a respeito do acesso à informação, aos métodos anticoncepcionais e também sobre a influência da religião. Mas aonde isso vai entrar? Como isso é utilizado, né? Agora nós temos dois tipos de crescimento populacional, né? Que é o demográfico ou populacional e o outro é o crescimento vegetativo ou crescimento natural. Qual é a diferença dos dois? Pessoal, apesar do nome do primeiro também ser crescimento populacional, os dois são crescimentos populacionais. Porém, tem uma diferença entre eles. No crescimento vegetativo, tá? Também chamado de crescimento natural, ele vai levar em consideração apenas as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Ou seja, ele vai saber se a população aumentou ou diminuiu, levando em consideração apenas a quantidade de pessoas que nasceram e a quantidade de pessoas que morreram. Pessoal, agora, tratando então do crescimento demográfico, também chamado de crescimento populacional, ele vai levar em consideração tudo que o crescimento vegetativo leva, porém ele tem mais um fator para ser considerado, que são os fluxos migratórios. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles vão ter uma equação, ou seja, eles vão contabilizar a quantidade de pessoas que entram e a quantidade de pessoas que saem do país. Se nós tivermos um país com mais imigrantes do que emigrantes, significa que entrou mais gente no país do que saiu. Se nós tivermos um país com mais emigrantes do que imigrantes, nós estaremos falando de um país onde saiu mais gente do que entrou. E tudo isso vai formar então o saldo migratório. Ou seja, eles vão analisar a quantidade de gente que entrou, a quantidade de gente que saiu do país e vão ver se isso influenciou para a população crescer ou diminuir. O saldo migratório ele pode ser negativo e o crescimento populacional ser positivo. Por quê? Porque tem que levar em consideração taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade, assim como no crescimento vegetativo. Tá bom, pessoal? Então, assim, crescimento vegetativo vai levar em consideração apenas aquelas três taxas. Crescimento demográfico ou populacional vai levar em consideração aquelas três taxas, né? E mais as migrações, ou seja, a quantidade de pessoas que entram ou saem do país. Tendo todos esses fatores, nós teremos então uma contagem da população e nós saberemos se nós tivemos um crescimento populacional positivo ou negativo, se a população aumentou ou diminuiu. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre crescimento populacional. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, eu estarei respondendo a todos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Lembrando que quando chegarmos em 150 inscritos eu farei outro desafio para vocês. Se quiser entrar no meu grupo de estudos no WhatsApp, o link está aí embaixo na descrição do vídeo. Assista meus dois últimos vídeos, minhas duas últimas aulas que estarão ali e ali. E eu vejo vocês na nossa próxima aula de Geografia. Esta foi mais uma Dica do Cormano e até a próxima!